Faço excepcional dia, né? Hoje é dia de ler parábola. Que maravilha, né? Quando a gente tem essa sabedoria, né? De querer aprender um pouquinho mais. Como lá em Provérbio diz, né? Busca a sabedoria, né? Então hoje a gente vai aprender um pouquinho mais. A gente vai ler João 4, versículo 4, né? Então a gente vai começar desde o início. E aqui a gente encontra conhecimento nessa parábola. A gente acha, tem certeza, né? Que ela é inspirada para a gente aprender um pouquinho mais aquilo que é o amor, né? O amor incondicional, né? Incondicional. Então Jesus mostra que o amor é incondicional nessa parábola, desde o começo até o fim. Então vamos ler ela para a gente aprender um pouquinho mais dela, né? A samaritana se encontra o Messias. Por isso, quando Jesus soube que os fariseus ouviram que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, embora Jesus mesmo não simpatizasse, mas sim os seus discípulos, deixou a Judéia a partir de uma vez mais para a Galiléia. Entretanto, era-lhe necessário atravessar por Samaria. Assim chegou a uma cidade de Samaria chamada Sigar, perto das terras do Jacó. Dera ao seu filho José. Havia ali fonte de Jacó. Jesus, todavia, cansado da viagem, sentou-se à beira de um poço. Isso aconteceu por volta da hora sexta. Então, antigamente, né, na época da Bíblia, Jesus tornou aquele lugar, né, ele foi sentar lá, porque ali sempre tinha água, então ele sentou ali, mas sempre com a boa intenção de ajudar alguém. Nisso a mulher de Samaria veio tirar água, pediu a Jesus: dai-me um pouco d'água para beber. Pois os seus discípulos haviam ido à cidade comprar alimentos. Então lhe respondeu a mulher de Samaria: como, sendo tu um judeu, pedes de beber para mim, uma mulher samaritana? Pois os judeus não se relacionaram bem com os samaritanos. E Jesus respondeu a ela: se conheces o dom de Jesus, de Deus, e quem é, e o que pedes, dai-me de beber, tu lhe pedirias, ele te daria água viva. Então, naquele momento que Jesus viu essa mulher, e ela pediu coisas simples, né? Pediu uma água. E aqui a gente aprende, né, que a gente tem que buscar aquilo que a gente quer, né? Mas tem lugares que a gente pode conseguir muito mais. Então, e aqui também explica que o dom que Deus deu para essa mulher, né, dela ter esse dom de chegar ali e pedir água para Jesus. Indagou-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que pegar água, e o poço é fundo. Onde tu podes conseguir essa água viva? E ela nem sabia, né, que ali Jesus podia dar tudo para ela. Acaso tu és o maior do que nosso pai Jacó? Na época Jacó era rei, né, chefe daquele lugar, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, e mesmo assim seus filhos e seu gado. Porque na época Jacó construiu vários poços, né? Jesus afirmou
Quem bebe desta água terá sede, e eu lhe der, nunca mais terá sede. Então, aqui mostra, né, que quando tu aprende as palavras de Jesus, sempre tu quer mais, né, quer aprender. Tu nunca vai cansar de ter sede. Então, e ao contrário da água que eu lhe der, tornará nele uma fonte de água jorrada para a sua vida eterna. Então ela recebeu tudo, né? Tudo em poucos momentos que estava ali. E samaritana naquela época era uma mulher pecadora, né? Então, e a mulher pediu ao Senhor: dai-me desta água para que eu não tenha mais sede e nem precise voltar aqui para tirar água. Jesus disse: vai, chama teu marido e volta aqui. E confessou-lhe a mulher: não tenho marido. Replicou Jesus, respondendo certamente ao dizer que não tens marido, pois 5 maridos já tivesse. E esse homem que tu estás agora vive não é teu marido. E quando isso falaste a verdade, reconheceu a mulher o Senhor: eu recebo que tu és o profeta. E naquele momento, né, que ela falou aquilo, ela reconheceu que Jesus era profeta, que Jesus tinha tudo, né, para a vida dela, que ela precisava. Ela ganhou esse dom, né, de estar ali naquele momento, naquele lugar, e recebeu essa graça. Nossos pais adoravam sobre esse monte, mas vós, judeus, dizeis: Jerusalém é o lugar onde deve adorar. Declarou Jesus a ela: mulher, podes crer, esta é a próxima hora, quando nem mesmo o monte, nem mesmo Jerusalém adorais o Pai. Não abandones o que não conheceste. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora está chegando, de fato, já chegou, em que os verdadeiros adoradores adoravam o Pai e o Espírito em verdade, pois são esses que o Pai procura para os seus adoradores. Então, em cada momento, né, a mulher ganhava uma verdade. Vai entender, diz assim: o Pai e o Espírito em verdade, pois o Pai procura os seus adoradores. E ali quer dizer que Deus é Espírito, e quando ela vive tudo isso ali, ela vai entendendo parte a parte, conhecendo o verdadeiro Pai, né, que é o Jesus Cristo. Deus é Espírito e é necessário que seus adoradores adoram em espírito e em verdade. Que maravilha, né? E a mulher disse a Jesus: eu sei que o Messias é chamado Jesus Cristo, está aqui para vir, e quando ele vier, ele nos esclarecerá sobre tudo. Em cada momento, né, a mulher estava querendo mais saber, né, mais. Assegurou-lhe Jesus: eu que te falo, sou o Messias. Já pensou? E a mulher chega e diz assim: eu que te falo, eu sou o Messias. Mas ela tinha sede de estar ali, de aprender, né? E ela ganhou esse presente. O que a gente aprende, né, com essa parábola, né? O Evangelho de João, né? Aqui nele Jesus conversa com a mulher, né? Uma mulher samaritana, e junto ao poço, com a simplicidade, né, de ela que veio buscar água. O que revela, né, essa parábola? Identifica como Jesus é Messias e Salvador. E ele é o prometido, né, que estava ali com ela. E quando ele oferece essa água, né, é uma água viva, né? E a mulher samaritana que viva simbolizando, né, toda a mulher que simbolizando a salvação e da vida eterna, né? Ele
falava histórias em parábolas, né, para as pessoas, os discípulos dele entender. E quando a gente pega no dia de hoje, a gente aprende, né, já pensou? Nós buscando água e encontrar com Deus, né? E o que ele oferece, né, para Jesus? Ele oferece água viva, né, para uma mulher samaritana. E a água viva é simbolizando, né, a salvação e a vida eterna. E ela recebeu tudo naquele momento ali, que estando aqui. Né? Qual é a importância, né? Esse encontro, né, com Jesus é uma transformação entre a samaritana e o transformador, né, que é o Papai do Céu. E levantando a crer que Jesus compartilha tudo, né, toda a notícia com os outros, e que ele veio, né, na época semear só conhecimento, né, e a partir daquela época até hoje nós sempre estamos aprendendo mais e mais. E a salvação é para todo, né? A história destaca que a salvação é oferecida a todos, independente da sua origem, do passado. Então Jesus não escolheu esse, né? Ele escolheu todos, né? Todos nós somos filhos. Lá em Gênesis diz, né? Você é meu filho amado. E qual a lição, né? A lição de tudo isso é um amor incondicional, né? Jesus mostra que o amor é incondicional pela mulher samaritana, pelas suas diferenças. É incondicional em todos, né? E a fé, o que tudo isso ali transformou em fé? Transformou em fé. Uma mulher se torna uma testemunha de fé, né? Ela fala disso ali. E essa notícia dela que ela recebeu, né? Essa fé, ela foi compartilhada com Jesus, a notícia, né, de Jesus com os outros, né? Ele contou aquele momento e ficou ali com ela, e a gente aprende, né, que o Papai do Céu tem muito mais para dar do que nós ficamos pedindo, né? Então, e aqui, né, bem no início diz assim, nessa parábola, né, João 4, samaritana encontra o Messias. E por isso, quando Jesus soube, os fariseus ouviram que ela fazia, Jesus dizia que batizava mais discípulos que João. Então, desde o início, né, conta que João era um discípulo de Jesus, né, que batizava. Então, toda a história ela envolve de uma água, né, de uma mulher que vem buscar uma água no poço. Então, é um aprendizado que é quem busca, ganha, né? Quem busca, buscais e recebeis, né? Buscais e acharás. Então, ele diz que quem busca, acha, consegue. Então, vamos terminar nossa live, né? E agradecer por esse momento que a gente leu isso tudo, né? E aprender um pouquinho mais. Respire fundo, né? Quando a gente respira fundo, a gente limpa o coração. Então, diz assim: perdoai meus pecados, iluminai meu caminho, aliviai a minha cruz, tirai os maus pensamentos e abençoe todos que estão no meu lado. Todo dia, às 6h22, a gente está aprendendo um conhecimento a mais, né? A parábolas do reino. Venha, vamos compartilhar. Depois que ela sai aqui, né, a gente coloca ela lá no YouTube para a gente entender um pouquinho mais, né? Tudo a gente não aprende a primeira vez, né? A gente tem que recalcular o que essa mensagem precisa para a sua vida, né? Quem aprende nunca depende, né? Valeu? Então, vou terminar 4, 3, 2, 1.